Pompeii night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego e este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Hoje resolvemos fazer algo diferente aqui no nosso canal do YouTube, ou seja, a cada uma semana ao mês nós teremos um vídeo falando sobre mistérios de Hollywood. Nós já temos essa seção no nosso site, www.caixadesucessos.com.br, e faz muito sucesso por lá. Então nós resolvemos unir o útil ao agradável. E hoje nós vamos fazer este vídeo contando sobre o caso entre a estrela Lana Turner e o gangster Johnny Stompanato. Vem comigo! Para a gente entender mais sobre esse caso do Johnny Stompanato e da Lana Turner, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a infância do Johnny. O Johnny nasceu em 10 de abril de 1925. Ele era de uma família ítalo-americana e ele nasceu em Woodstock, em Illinois, nos Estados Unidos. O pai dele era barbeiro e a mãe uma costureira. A mãe dele, infelizmente, faleceu 6 dias depois de dar à luz ao Johnny. Ele era o mais novo da família e ele foi criado pela sua madrasta. Ele sempre foi uma criança que se meteu em várias confusões, tanto que em 1940 o pai dele o matriculou em uma escola militar. Já no final dos anos 40, ele foi contratado como guarda-costas do gangster Mike Cohen e ele teve vários relacionamentos com mulheres mais velhas. O seu primeiro casamento foi com a Sarah Utich, com quem ele teve seu único filho, John. Depois ele passou a flertar com atrizes e ele casou com 2 delas, a Ellen Gilbert, que era em 1948, e a Elaine Stanley, que foi base para a Aurora da Disney, em 1953. Depois desse último divórcio, ele passou vários anos cortejando atrizes de Hollywood como a Janet Leigh, a Katherine Grayson e até a Ava Gardner. Mas assim que elas descobriram que ele era um gangster ou que ele era afiliado com a máfia, elas se afastaram. A Lana Turner, infelizmente, não fez isso. O encontro deles, na verdade, foi algo bem gradual. A Lana Turner começou a receber alguns telefonemas de um homem que ela nunca tinha conhecido antes no set de filmagens de A Força do Amor, em abril de 1957. O homem em questão era um homem chamado John Steele. A Lana Turner não estava interessada e pediu para o maquiador dela dizer para ele para se afastar, mas depois que ele saiu da ligação com esse tal John Steele, ele disse sim para Lana: mas Lana, ele só quer mandar algumas flores para você e eu não vejo mal nisso. E foi aí que começou vários presentinhos e telefonemas incessantes para conhecê-la. Tanto lhe ligar, ela acabou cedendo e os dois se encontraram na casa dela em maio daquele mesmo ano. Foi aí que começou esse relacionamento tóxico e abusivo entre a Lana e o Johnny. A Lana tinha acabado de se separar do Lex Baker, que ficou famoso por interpretar o Tarzan em alguns filmes nos anos 50. A Cheryl Crane, a filha da Lana Turner, que ela teve com o marido Stephen Crane, já acusou o Lex de abusá-la sexualmente no seu livro The Talk. E a Lana realmente queria achar um cara muito legal, tanto para ela quanto para a filha dela, mas infelizmente esse não foi o caso. Biografia Lana, The Lady, The Legend, The Truth. Ela afirmou que o cortejo dele foi muito persistente e bem romântico. Ele até comprou um cavalo que a Lana tinha se afeiçoado ao gravar Diana da França em 1956 e deu de presente para Cheryl, que adorava equitação. E ele tinha muita amizade com a Cheryl. Muitos falam por aí que ele teria abusado sexualmente da Cheryl também, assim como o Lex teria abusado da Cheryl, mas ela mesma negou isso na autobiografia dela. Os dois se gostavam muito e ela escreveu várias cartas
para o Johnny enquanto ele estava junto com a mãe dela, sem saber. Ele abusava fisicamente e psicologicamente da mãe dela. A Lana afirma que sempre suspeitou do trabalho do Johnny Stompanato, que na época ela conhecia como Johnny Steele, porque sempre quando ela perguntava do emprego dele, ele afirmava que queria ser produtor, que era influente em tal coisa, e ela nunca via realmente ele tendo um trabalho fixo. Mas como ela estava gostando dele, e eles tinham uma atração física, porque ela realmente gostava dos bad boys, ela acabou relevando tudo isso até que no final daquele ano, em 1957, um amigo dela, que ela não nomeia na autobiografia dela, jogou a real pra ela e disse assim: olha, você tá namorando com o Johnny Stompanato, guarda-costas do Mike Cohen, ele é um gangster. E a Lana não sabia o que fazer. Ela já estava no relacionamento com ele há muito tempo, a filha dela gostava muito do Johnny. E quando ela virou e falou que ela não queria mais nada, ele virou e falou: tente se livrar de mim, ameaçava de todas as formas, falava que ia matar ela, que ia matar a filha dela, a mãe dela. Well, he was very tricky. Number one, he introduced himself not with his own name. It was much later that I learned, a dear friend came to me and said, just a minute, young lady, you better hear who you've been dating and seeing. And I said, well, John Steele. And he said, no. That is Johnny Stompanato. So by that time I was a little far into the affair. That's what it was. And I was fascinated by the man. He was generous. He wooed him. I said, why didn't you tell me the truth? And he said, because I didn't think that you would see me and therefore become involved with me. And he was damn right. I would not have if I had known. Right. But I was hooked by then. E ela disse que tentou ir mais devagar no relacionamento, pediu algum tempo, e nesse inteirinho ela foi para Inglaterra gravar com Sean Connery o filme Vítima de uma Paixão. O que ela não contava é que o Johnny não daria espaço para ela e ele iria até Londres ficar com ela no hotel, e isso distraiu muito a Lana. Eles tinham várias brigas, algumas inclusive físicas, tanto que ela teve que adiar a gravação por alguns dias, porque ele tava tanto ciúmes dela com o Sean Connery, que teve um caso que ele apertou o pescoço dela e ela não conseguia falar depois. Muito traumático para ela, tanto que ela armou junto com um agente dela para afirmar que o Johnny estava ali na Inglaterra de forma ilegal, porque o passaporte dele era falso, e eles conseguiram que ele fosse deportado. Mesmo assim, é aí que a versão da Lana distorce um pouco do que foi relatado posteriormente na mídia com o assassinato do Johnny Stompanato. Isso porque ela dizia que ela queria ele o mais longe possível, mas nesse inteirinho no qual ele foi deportado e a Cheryl Crane foi para Londres para passar o Natal com ela mandava cartas muito apaixonadas para o Johnny, afirmando que o amava muito e que queria ficar com ele, não via a hora de vê-lo novamente. Para o crédito da Lana, quando ela mencionou para o Johnny em uma carta que ela queria ir para Acapulco, no México, para tirar algumas férias depois da gravação do filme, ela disse que queria passar um tempo sozinha e precisava daquele tempo para poder curtir, pensar no relacionamento e pensar nela mesma. É claro que o Johnny não aceitou isso. Foi atrás dela, encontrou ela no aeroporto, algo que ela odiou, porque ela não queria ser vista com ele de jeito nenhum, porque ela achava que ser vista com ele poderia prejudicar a sua carreira, e os dois passaram alguns meses em Acapulco juntos. Muitas pessoas, na época, inclusive o gerente do hotel que ela ficou, afirma que ela parecia realmente aterrorizada com o Johnny. Ela afirma na sua autobiografia que ela só voltou mais cedo porque ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz por o seu papel em Peyton Place, de 1957, e ela ficou aliviada com isso porque ela teve uma desculpa para poder voltar. Só que o relacionamento deles estava cada vez pior, cada vez mais abusos físicos, psicológicos, ela afirma até em alguns trechos abusos sexuais. A Cheryl Crane, como ela estudava num colégio interno, a filha da Lana no caso,
Ela não fazia ideia de nada que estava acontecendo e ela achava que ele era um cara super legal porque ele sempre conversava com ela, sempre a ajudava muito em todas as coisas que ela pedia e ele se propunha a fazer. Infelizmente, depois que a Lana recusou levá-la ao Oscar, no qual ela foi indicada como melhor atriz, em 26 de março de 1958, ele ficou cada vez mais possesso porque ele queria que ela tornasse legítimo o relacionamento deles, porque ele achava que ele poderia conseguir várias coisas no cinema com isso. E claro que o Mike Cohen também queria que ele se tornasse cada vez mais influente. Eu acho que ele queria também ter uma mão ali dentro nos estúdios para conseguir expandir o seu império mafioso. A Lana, no entanto, veemente negava, não queria. E aí nós vamos para o fatídico dia de 4 de abril de 1958. Tanto a Lana quanto a Cheryl Crane afirmam que aconteceu o seguinte: os dois estavam discutindo, no caso a Lana e o Johnny, e a Lana não queria que a filha dela escutasse, pediu para ela ir para outro cômodo, mas eles estavam gritando, e Cheryl afirma que a briga ficou tão ensurdecedora que ela ficou com medo dele fazer alguma coisa com a mãe, porque ele começava a ameaçar e falar: eu vou matar você, eu vou matar sua filha, eu vou matar todo mundo, eu vou sequestrá-la, você não vai saber onde ela foi, você não pode se livrar de mim. Então a Cheryl desceu, foi até a cozinha, pegou uma faca e ficou atrás da porta, escutando. No momento, as duas afirmam que o Johnny estava abrindo a porta para sair, que eles tinham acabado de brigar, ele resolveu ir embora. Ele estava carregando um cabide atrás, aqui assim, no ombro, para poder levar suas roupas, porque ele ia embora, não queria ficar mais. As duas afirmam que a Cheryl confundiu isso com uma arma, ou bater na mãe dela, né, no caso da Cheryl. Então, quando ele foi para perto da porta, ela pegou a faca e cravou bem no abdômen do Johnny Stompanato. Até aí é uma coisa aparentemente simples, certo? Mas alguns pormenores nesse caso chamaram a atenção e muitos duvidavam que teria sido a Cheryl. Muitos achavam que teria sido a Lana. Bom, eu vou explicar por que as pessoas pensaram isso. Primeiro, a Lana, o primeiro telefonema que ela fez foi para a mãe dela, depois para o advogado, e todos eles demoraram 4 horas para chamar a polícia. Quando a polícia chegou lá, apesar de ele ter levado uma facada no abdômen, como vocês podem ver pelas fotos, não tinha sangue nenhum no carpete. A faca tinha sido movida, não estava mais no lugar e não foram encontradas nenhuma impressão digital na arma do crime. Tudo isso levou a mídia a condenar tanto a Lana por ser uma mãe inepta, que eles diziam na época, como ela pôde deixar a sua filha viver no ambiente daquele, tanto quanto a Cheryl, que recebeu a alcunha de delinquente juvenil. Logo na madrugada, quando a polícia chegou ao local, que era a casa alugada da Lana Turner, que ela tinha alugado no dia 1 de abril de 1958, a Cheryl afirmou ali na hora, ao lado do seu pai, que ela tinha ligado também o Stephen Crane, que ela era culpada, foi ela que tinha esfaqueado o Johnny Stompanato. E ela ficou na prisão durante aquele período até o amanhecer, quando ela foi fichada e levada para a detenção de menores. Ela ficou por lá 3 semanas e meia, mas o julgamento do assassinato do Johnny Stompanato foi em 11 de abril de 1958. Ela ficou todo esse tempo na detenção de menores porque o pai dela, o Stephen Crane, resolveu brigar pela custódia da filha, porque ele considerava aquele ambiente ao lado da Lana Turner impróprio. Só para adiantar um pouquinho, a Cheryl acabou ficando com a avó, mas depois de alguns anos ela voltou a morar com a Lana. Durante o julgamento, a Lana Turner deu o que os jornais da época disseram que foi a melhor performance da sua carreira. Ela chorou, ela se mostrou arrependida, ela se mostrou temerosa e ela foi realmente de muita classe. A versão dela no tribunal condizia com o que ela tinha dito às autoridades e posteriormente na sua autobiografia, e ela disse o seguinte sobre o que aconteceu. Eu estava caminhando para a porta do quarto e ele estava logo atrás de mim. Eu abri a porta e ali estava minha filha. Eu juro que foi tudo tão rápido.
Eu realmente achei que ela tinha um atingido no estômago. Pelo que me lembro, eles se uniram e depois se separaram. Eu nunca vi a faca. Isso é um pouco divergente da versão da Cheryl Crane, porque na versão da Cheryl Crane, que foi replicada nos jornais na época, a Cheryl afirma que ele, o Johnny, no caso, ficava dizendo que a machucaria e a desfiguraria. Eu corri para a cozinha, peguei a primeira faca grande que eu vi e corri de novo para cima. Eu escutei dizer, eu vou pegar você e a sua família, não importa o que eu faça. Eu entrei no quarto e disse, você não tem que aguentar isso, mãe. Então enfiei a faca no estômago dele com toda a minha força. Talvez eles tenham mudado um pouco a versão, porque nesse caso realmente tem uma intenção de matar. No caso do que a Lana conta, foi simplesmente um acidente, ela levou a faca porque achou que poderia acontecer alguma coisa e foi uma tragédia no caso. Mas enfim, depois do testemunho emotivo da Lana Turner, o júri deliberou em apenas meia hora e considerou a Cheryl Crane inocente e não teve que cumprir nenhuma pena. Muitas pessoas afirmam que a Lana foi a verdadeira assassina do Johnny Stompanato, mas que ela e o advogado resolveram culpar, entre aspas, a Cheryl, porque como ela tinha 14 anos na época, ela não receberia uma pena tão pesada. E isso não afetaria tanto assim a carreira da Lana, tá, gente? Não tô dizendo que concordo com essa teoria, mas é uma das teorias. Tanto que em O Cabeleireiro da Lana Turner, nos anos 90, quando ela fazia algumas telenovelas nos Estados Unidos, ele escreveu um livro sobre o seu relacionamento com a Lana. Os dois eram muito amigos e ele afirmou que um dia, quando eles estavam assistindo alguns programas sobre crimes e passou sobre o caso dela com o Johnny Stompanato, ela teria afirmado que matou o Johnny e que faria de novo. Sobre isso, a Cheryl disse que era ridículo e que às vezes as pessoas simplesmente não querem acreditar na verdade. Destroy your face, I will kill your mother, I will kill your daughter, you will never get away from me. Ran down the stairs, at the bottom of the stairs was the kitchen. I don't know what I was looking for, but I saw a knife on the thing. I picked up the knife, ran back upstairs, and suddenly the door burst open. Mother was there, looking at me, and John was coming toward me. I stepped through the door, he ran into me and literally ran into the knife. Infelizmente, não podemos negar que houve algumas discrepâncias na investigação da polícia. O julgamento do assassinato de Johnny Stompanato foi muito rápido. Ele foi assassinado em 4 de abril de 1958 e o julgamento foi em 11 de abril de 1958. Nenhuma semana passou. Claro que o único filho do Johnny Stompanato afirmou posteriormente em uma entrevista para a revista Chicago Magazine que gostaria muito de conhecer a Cheryl porque ele queria saber os detalhes e queria ter um pouco de encerramento do que aconteceu com o seu pai, apesar de dele nunca tê-lo criado. E ele nunca conseguiu isso, ele afirma que a Cheryl nunca foi falar com ele, ele nunca conseguiu conversar com a Cheryl também. Enfim, esse caso tem várias ramificações estranhíssimas, não podemos negar que tem assim algumas circunstâncias misteriosas, mas podemos negar que o relacionamento entre a Lana e o Johnny era muito abusivo, muito tóxico, que teve um final tão trágico quanto começou. Já começou errado o relacionamento deles, infelizmente, e terminou de uma forma também muito errada e muito triste, tanto para Lana Turner, a família dela, quanto para a família do Johnny Stompanato. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Nós estamos tentando fazer algo diferente aqui no nosso canal do YouTube. Eu espero que vocês gostem. A gente tem uma matéria ainda mais completa sobre esse caso. Vou deixar o link aqui embaixo. E, por favor, se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo, porque aí o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e aí eu consigo produzir ainda mais. E eu espero que vocês tenham gostado e continuem nos seguindo nas redes sociais também. Até o próximo Mistério de Hollywood. Tchau!